É uma alegria muito grande estar na OAB São Paulo, a convite da minha querida amiga Rosa Ramos, doutora Cíntia Donato. Uma alegria muito grande estar aqui nessa instituição, que é um exemplo para todo o Brasil e para toda a América Latina, para falarmos um pouco sobre mercado de carbono, né? Em nível assim de uma breve introdução, eu gostaria de dizer para os doutores, para as doutoras que aí estão nos assistindo, eu posso referir que o mercado de carbono ele é um sistema de negociação entre empresas e governos ou governos, né, com o objetivo de reduzir a emissão do dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa causadores do aquecimento global. E a medida para essas negociações é a tonelada de dióxido de carbono equivalente, ou seja, cada crédito de carbono corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera ou que foi eliminada. Nesse mercado, estão à venda créditos de carbono excedentes das empresas ou dos governos que cumprem as suas metas de redução de poluentes, e quem compra são os que emitem o dióxido de carbono a mais do que deveriam, e por isso precisam desses créditos para equilibrar o seu compromisso ambiental. O mercado de crédito de carbono ele tem origem lá no Protocolo de Quioto, no Japão, em 1997. Um acordo para os países industrializados reduzirem, em média, 5% das emissões de gases de efeito estufa. Existe também o mercado de carbono regulado internacional no âmbito do quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em que vigora o Acordo de Paris, que vocês têm conhecimento lá de 2015, cujas metas de redução das emissões são as famosas NDCs, ou seja, as contribuições nacionalmente determinadas de cada país. Há também mercados regionais regulados, ou sistemas de comércio de emissões, onde se estabelece um limite máximo de emissão de gases de efeito estufa, e os agentes que emitem abaixo desse limite podem negociar seus direitos. E também existe outro tipo de mercado, que é o mercado que mais ocorre no Brasil, que é o mercado voluntário de carbono, e ele é muito utilizado pelas empresas devido ao mecanismo de compensação que comercializa os certificados de redução das emissões. E esses créditos são gerados a partir de processo de certificação de uma terceira parte, que obedece padrões reconhecidos. Não há mercado no Brasil regulado. É importante que se diga que nós não temos ainda um mercado regulado, mas existem iniciativas, como projetos de lei em tramitação no Congresso. Tem um decreto federal de 2022, que é o decreto 11.075, que visa estabelecer regras para o mercado brasileiro de crédito de carbono. Por sua vez, também tem o mercado de carbono voluntário, que eu acabei de mencionar, que negociam esses créditos, que propicia que as empresas negociem esses créditos entre si. E a oferta de créditos de carbono no mercado brasileiro, ela ainda é baixa, de acordo com a consultoria a McKinsey, né? A McKinsey, perdão. E o Brasil emite, na realidade, atualmente menos de 1% do seu potencial anual, majoritariamente com créditos de projetos de conservação e também de geração de energia a partir dos resíduos. Do potencial brasileiro, aproximadamente 80% são projetos de restauração florestal em áreas de pastagem degradadas que são capazes de remover esse carbono todo da atmosfera. Mas nós temos um grande potencial. Segundo o levantamento da Way Carbon, o Brasil poderia suprir até 28% da demanda mundial do mercado regulado e 48,7% do mercado voluntário, já até o ano de 2030, né? Com isso, o país poderia levantar receitas de até 120 bilhões de dólares, que não é pouco dinheiro. E podem ser adotadas, assim, nesse cenário, medidas para o combate às mudanças climáticas, que são principalmente a tributação do carbono, os incentivos para a produção de energia limpa,
a criação de standards para a energia renovável e para a produção de combustíveis de baixo carbono. E para minorar os efeitos do aquecimento global, podem também ser adotadas políticas públicas de adaptação e resiliência. Tem obras muito interessantes, tem um artigo muito interessante publicado pela Jodie Freeman, a chefe de Direito Ambiental da Universidade de Harvard, e a Kate Konchinski, que mencionam as medidas já tomadas no Congresso dos Estados Unidos nesse sentido, né? Um artigo realmente muito interessante. E quanto à tributação do carbono, a gente pode olhar que a Jodie Freeman fala muito bem sobre isso, né? Que as principais dificuldades são justamente a fixação do valor do tributo ou da sua alíquota e a eleição das atividades ou dos entes que vão ser tributados. E também, assim, a destinação da arrecadação auferida e a resistência à política dos parlamentos, que sofre uma influência muito forte e negativa do bilionário lobby das indústrias poluidoras do carvão e do petróleo. E essas dificuldades, elas precisam de respostas, precisam de soluções. O valor da alíquota, ele poderia ser fixado inicialmente em um patamar baixo e sofrer aumentos paulatinos e lentos, a fim de se evitar a estagnação da economia e a perda da competitividade das indústrias. E a tributação poderia se dar inicialmente sobre as emissões nas usinas de energia, nas termoelétricas, e também nas fábricas reconhecidamente poluentes, que são mais facilmente fiscalizáveis. E, não obstante, especialmente em se tratando do Brasil, não tem dúvida de que a indústria dos combustíveis fósseis, necessariamente, ela precisa ser tributada. E os recursos provenientes dessa arrecadação, eles poderiam ser endereçados para o incentivo à energia renovável e também para os projetos de eficiência energética, e também poderia se investir somas para subsidiar a energia limpa com essa arrecadação e manter o seu preço baixo no mercado, até o limite da parcela dos valores arrecadados com os impostos sobre o carbono. E essa me parece que é uma das alternativas viáveis. Também uma outra boa medida seria investir os recursos da arrecadação para reduzir o impacto do aumento do preço da energia sobre os consumidores e a indústria, especialmente nas regiões altamente dependentes das energias com altas taxas de emissão de carbono, com subsídios, evidentemente, para a produção e também para a distribuição da energia limpa. E as propostas desse tipo já foram lançadas diversos projetos de lei nos Estados Unidos. O próprio governo Biden lançou uma lei de redução da inflação que propõe medidas nesse sentido. E uma proposta, em condições de ser exitosa, necessariamente poderia combinar a tributação do carbono com a instauração, a criação de um mercado de cap and trade, né? E os defensores da tributação sobre o carbono afirmam que essa medida ela é mais simples do que o complexo sistema do cap and trade, que é o mercado de carbono, para o combate às mudanças climáticas. O sistema do cap and trade cria uma commodity e exige um complexo sistema de contabilidade. E a tributação ela é menos perturbadora do que o comércio das autorizações de emissões, que possui a dura tarefa de limitar emissões e, ao mesmo tempo, obedecer às exigências de comando e controle inerente a qualquer mercado. E os economistas que defendem uma economia verde apostam na ideia de uma tributação do carbono para corrigir as falhas de mercado e também responder aos custos com a saúde pública e os potenciais danos econômicos causados pelos gases de efeito estufa e também por outros poluentes. De fato, a tributação sobre o carbono ela é a melhor alternativa para o combate às mudanças climáticas, por atingir diretamente as fontes emissoras de gases de efeito estufa e por não ser dependente de fatores políticos, sociais, econômicos, geográficos que afetam os mercados. A União Europeia ela estabeleceu há tempo um sistema de comércio de emissões
que cobre a maior parte dos emissores de dióxido de carbono e que tem facilitado o cumprimento dos objetivos acordados no protocolo de Quioto. A Austrália, Nova Zelândia, a Coreia do Sul também criaram programas de cap and trade para reduzir os gases de efeito estufa. Assim também a China lançou esse programa em vários municípios, em várias províncias. E nos Estados Unidos, os dois maiores programas de cap and trade são o Regional Greenhouse Gas Initiative e também o programa de cap and trade da Califórnia, estabelecidos em nível regional, estadual. São muito bem comentados, inclusive, pelo professor Michael Girard, de Colômbia, e também a Jodie Freeman, na obra Global Climate Change and U.S. Law. Eles têm um artigo muito bom sobre o cap and trade, sobre isso. E o cap and trade ele tem apresentado resultados positivos na regulação dos gases de efeito estufa na União Europeia, nos Estados Unidos, no plano estadual e regional. E os Estados Unidos, eles carecem de um plano nacional de cap and trade. Existem autores também que entendem que o cap and trade é politicamente mais fácil de ser implementado nos parlamentos que o imposto sobre o carbono. Esses autores, em matéria de doutrina das mudanças climáticas, entendem que o cap and trade ele pode conseguir resolver significativamente o problema das emissões de gases de efeito estufa no âmbito global e também criar incentivos para maior inovação científica e também que possa superar, levando em consideração os erros do passado, os percalços decorrentes das emissões excessivas de autorizações das emissões. E a produção legislativa sustentável, ela precisa incentivar a produção dos combustíveis renováveis com baixo carbono utilizados para o transporte a fim de frear o aquecimento global. Nós temos, inclusive, um artigo de doutrina também muito bem escrito pelo John Nolan, nos Estados Unidos, que é Transportation and Land Use, né? E também outro artigo importante sobre Transportation Fuels, do Brent Iacobucci, também, que comenta essa questão bem importante. Faltou a Lei 12.187 de 2009, sem sombra de dúvida, priorizar, até com a elaboração de um artigo autônomo, os dois mecanismos mundialmente considerados como os mais efetivos no combate às emissões dos gases de efeito estufa, que são a tributação sobre o carbono e também a adoção do comércio de autorizações das emissões ao estilo cap and trade. É de significar que a tributação sobre o carbono ela traz a vantagem de tornar as emissões mais caras para todos. E o cap and trade, por sua vez, como todo o mercado, tem essas falhas e imperfeições. A tributação sobre o carbono ela pode atingir toda a sociedade. E o sistema do cap and trade, ele atinge diretamente apenas o setor produtivo. Então, o ideal, como eu disse, também no caso brasileiro, também em nível global, seria uma atuação combinada. Tem um arremedo dessas soluções em dois pontos da Lei 12.187. Primeiro, quando a lei dispõe, no seu artigo 9º, que o mercado brasileiro de redução de emissões será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão, organizado e também autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, o CVM, onde se daria, então, a negociação desses títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa certificadas. Mas, como se observa, passados anos da publicação dessa lei, esse mercado no Brasil regulado é inexistente. Estamos diante dos mercados de cap and trade que estão em pleno funcionamento na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, estágio inicial na China. E a grande vantagem desse mercado é que, em pleno funcionamento, ele estimula as empresas a diminuírem as emissões para afastar custos. A China anunciou o seu programa de cap and trade, que visa limitar essas emissões nas usinas elétricas, nas indústrias de aço e na produção de cimento e de papel. Tem um artigo muito bem escrito que fala com profundidade sobre o caso chinês, que é da Julie Davis, do Coral Davenport, né? Foi publicado, inclusive, no The New York Times, esse anúncio da China com o lançamento desse programa para limitar as emissões.
Quanto menores as emissões e maior for o emprego de energia limpa, maiores vão ser, evidentemente, os lucros das empresas. Com o aumento das emissões, as empresas elas vão ter que recorrer ao mercado para comprar mais autorizações de emissões, aumentando seus custos e diminuindo os lucros. Isso aí trata-se, na verdade, de um nudge para estimular a produção de energia limpa e mais lucrativa, valendo-se da criação do mercado das autorizações e de emissões de carbono. Aliás, sobre nudges ou estímulos governamentais ou regulatórios para certas ações desejadas, em especial pelas administrações, pelos governos, e para o aperfeiçoamento das decisões de escolhas públicas e privadas, tem uma obra muito interessante que é o próprio Nudge, né, do Cass Sunstein e do Richard Thaler. Richard Thaler é prêmio Nobel em economia, uma obra muito interessante publicada pela Yale University Press. Também existe uma forte objeção moral ao mercado das autorizações de emissões de carbono, ou seja, coloca-se preço em algo que não pode ser comprado ou comercializado, que é justamente a poluição, né? E as pessoas deixam de poluir não porque estejam agindo pela virtude de bem agir, mas para obter mais lucro. Segundo essa objeção, deveria se seguir o imperativo categórico kantiano de que o certo é não poluir, pois se prejudica as outras pessoas e os bens ambientais. Essa máxima deveria ser adotada como um princípio moral a priorístico e não como uma visão utilitária de que é mais lucrativo não poluir. Ou seja, se faz a coisa certa, o combate à poluição, pelo motivo errado, que é a simples visão de lucro. E esse raciocínio utilitário, ele tem como uma possível consequência deletéria a violação da máxima da solidariedade social e do princípio moral de não poluir. Mas o mercado das autorizações de emissões de carbono estaria, portanto, contaminado pela eficiência em menoscabo esses princípios morais a priorísticos. Quem fala bem sobre isso é a Vandana Shiva, num artigo muito interessante, Water Wars, a privatização, né? Privatization, a guerra das águas, sobre a privatização, poluição e lucro, que está publicada na obra do David Schmitz e da Elizabeth Willott, Environmental Ethics, que fala sobre a ética ambiental, né? Outra obra interessante sobre isso é uma obra do Stephen Kellman, Cost-Benefit Analysis, an Ethical Critic, uma crítica ética, a análise do custo-benefício. E, claro, não poderia deixar de citar aqui a Martha Nussbaum, né? The Costs of Tragedy, Some Moral Limits of Cost-Benefit Analysis, ou seja, os limites morais da análise do custo-benefício sobre o custo das tragédias. Ela faz uma analogia com a tragédia dos comuns, do Garrett Hardin, a grande Martha Nussbaum, né? Mas é importante, né, que dentro de uma visão pragmática, o mercado de autorizações das emissões de carbono ele tem funcionado no exterior, né, ainda que com imperfeições, e trata-se de uma alternativa a ser considerada no combate às mudanças climáticas em uma sociedade pautada por disposição constitucional pelo respeito à livre iniciativa, como o princípio do desenvolvimento econômico e a propriedade privada como direito fundamental. E é importante também, no caso, se adotar uma postura pragmática e apoiar essa medida, evidentemente com reservas éticas, com reservas morais, mas sem preconceitos calcados em heurísticas, calcados em intuições. O cap and trade é importante que seja suportado, então, levado em frente, como uma alternativa para a descarbonização da atmosfera. Em relação à tributação do carbono, especificamente o mais efetivo meio de combate às mudanças climáticas, nada foi mencionado pelo legislador brasileiro na Lei 12.187. Sobre a utilização da extrafiscalidade tributária para o combate às emissões, restou previsto na lei em boa hora que são instrumentos da Política Nacional da Mudança do Clima, medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução
das emissões e a remoção dos gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos a serem estabelecidos em futura legislação. Mas o Brasil precisa ter mais ousadia nessa seara, né, para o combate efetivo às mudanças climáticas, também para o estímulo da economia verde, para que venha a beneficiar esse ato as gerações presentes e as gerações futuras. Existem também recentes perspectivas de desenvolvimento econômico e lucro, né, dentro de uma realidade marcada pela energia limpa e sustentável, que podem ser verificadas numa obra que eu reputo muito importante, publicada pela Columbia University Press, do Christian Pertus e do Pierre Jovet, né? Green Capital, a New Perspective on Growth, uma nova perspectiva de crescimento para o capital verde. E a Política Nacional da Mudança do Clima brasileira, ela, sem dúvida alguma, ela é um avanço, mas ela possui omissões e imprecisões que eu acabei de mencionar. É um diploma legal que serve, que pesem as críticas que eu possa expor aqui, com uma diretriz para o setor público e privado, para um início de regulação eficiente sobre as emissões de gases de efeito estufa, em especial para a concretização do direito fundamental ao desenvolvimento sustentável, compatível com a adoção de medidas de resiliência, com medidas de adaptação, em benefício das gerações vindouras em especial. Até que esse mercado seja criado para ser regulado pelo Estado, temos que cuidar para não confundir esses conceitos no que se refere à quantificação do dano ambiental. Essa confusão não pode ser feita. Os preços de mercado voluntários, eles não refletem os reais prejuízos causados e os custos de oportunidade das emissões. O mais razoável seria inserir o custo social ou o preço sombra do carbono no processo de quantificação, por exemplo, do dano climático, como demonstram os mais elementares conceitos de economia e da própria ciência climática nos dias atuais. Aliás, recentemente ganhou justa repercussão uma ação civil pública proposta pelo IBAMA, representada pela AGU, cobrando indenização de 292 milhões de reais por dano climático causado por desmatamento. E para chegar a esse valor, a parte autora partiu de uma análise da área desmatada, inferindo uma estimativa para a quantidade de gases de efeito estufa emitidos, convertidos em seu equivalente de dióxido de carbono, de acordo com o respectivo potencial de aquecimento. A seguir, a União, a AGU, no caso, multiplicou essa quantidade de gases utilizando um preço de carbono de $60 por tonelada, né, equivalente de dióxido de carbono. Esse valor foi empregado por pesquisadores da OCDE no estudo Effective Carbon Rates, é um estudo de 2018, para calcular o pricing gap, a diferença entre o que é a diferença entre o preço marginal efetivamente cobrado por uma tonelada de dióxido de carbono e o valor que deveria ser cobrado. E tal preço contrasta, porém, com o utilizado em outra demanda, uma discrepância, que foi ajuizada pelo Ministério Público na 7ª Vara Federal do Amazonas, em que a parte autora requer uma indenização de 44,7 milhões de reais, com base nos parâmetros da monetarização dos créditos de carbono utilizados no Fundo Amazônia, ao valor de $5 por dióxido de carbono equivalente. E ao usar o preço do carbono em $5 equivalente, o Ministério Público ele baseou-se em uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, sobre o custo marginal de abatimento dessas emissões referente ao Fundo Amazônia. A ideia é que, seguindo o princípio do poluidor pagador, o causador do dano deve pagar uma compensação correspondente ao custo da reparação integral do dano climático. No caso, isso seria o valor necessário
para que, através do financiamento da preservação florestal, fosse evitada uma quantidade equivalente de emissões de gases de efeito estufa. Esse argumento, na verdade, subjaz, né, a ideia de comprar um offset, ou seja, assim financiando o respectivo projeto do Fundo Amazônia. Isso equivaleria a deixar de emitir 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Pode-se constatar, após a análise desse estudo feito pelo IPAN, né, que o valor de $5 por tonelada de dióxido de carbono equivalente foi estipulado há mais de uma década para emissões evitadas lá no ano de 2006, sem base em estudos abrangentes e que encontra-se bastante desatualizado. E as captações de contribuições para as emissões evitadas no ano calendário de 2006 se iniciaram em agosto de 2008 e se estenderam até julho de 2009. Para esse primeiro período de captações, foi utilizado o valor padrão de $5 por dióxido de carbono equivalente, por tonelada. E os valores futuros eles vão variar de acordo com a dinâmica do fundo, principalmente levando em consideração a demanda de projetos. Pois bem, vamos aos preços, então, de créditos de carbono de mercados voluntários, para que esse ponto fique mais claro. Em linhas gerais, um crédito de carbono é um título que representa uma quantidade de gases de efeito estufa, eu falei no início da minha exposição, equivalente a 1 tonelada de dióxido de carbono capturada, ou cuja emissão foi evitada. E indivíduos e empresas adquirem tais créditos para revendê-los em trading exchanges, ou para cumprir compromissos não cogentes de redução dessas emissões. Ao longo do ano de 2023, os preços de crédito de carbono dos mercados voluntários têm apresentado queda. E segundo a CarbonCredits.com, né, hoje se encontram variando em torno de $2 de dióxido de carbono. Mas os motivos seriam um excesso de oferta desses créditos. Tem um estudo da Trove Research a respeito disso, né? E, além disso, tem pesquisas que indicam que os respectivos projetos falharam na comprovação dos impactos dos mesmos, o que tem sido, aliás, também amplamente repercutido no âmbito internacional. Então, algo similar também tinha ocorrido anos antes, lá em 2012, com os créditos de carbono associados ao mecanismo de desenvolvimento limpo criado no protocolo de Kyoto, cujos preços entraram em colapso em meio a um carbon panic, né? E o IPCC falou bem sobre isso agora, no ano de 2022, né? Então, a utilização do preço de offsets, como os do Fundo Amazônia, ou de crédito de carbono de mercados voluntários, como medida para a quantificação do dano ambiental causado por emissões, gera uma natural e evidente tendência de resultar em preços arbitrariamente artificiais, baixos e preços também profundamente instáveis, ou seja, é um preço que não vai auxiliar no combate ao aquecimento global. E na condução de um debate dessa dimensão, não se pode ignorar que, de acordo com o Carbon Pricing Dashboard, os preços de carbono utilizados em políticas climáticas referem-se a 2 tipos de mecanismos compulsórios de precificação. Os preços de cotas de mercado de emissões regulados, né, em que o governo estipula uma limitação para as emissões de um conjunto de setores da economia e aloca licenças para emitir, as quais, por sua vez, podem ser comercializadas nesse mercado. E 2, né, as taxas de carbono, ou seja, um tributo que o governo impõe sobre as emissões de determinados setores da economia. Ambos têm finalidades semelhantes. Ao impor um custo financeiro sobre as emissões, eles buscam internalizar os danos futuros, ou seja, as externalidades negativas, desencorajando-as. Por isso que esses preços de carbono são considerados fundamentais para os esforços de mitigação das mudanças climáticas.
Contudo, esses mecanismos eles dependem de decisões do governo, as quais têm de levar em conta diversos outros fatores, que vão desde o direito econômico internacional até cálculos sobre a conveniência política, como a exclusão de alguns setores da economia. Por isso, os preços de carbono reais são inferiores aos que deveriam ser aplicados, né? Como mostra, aliás, um consenso entre economistas entrevistados por um painel realizado na Universidade de Chicago, né, há pouco tempo. Mas qual deveria ser o preço do carbono? Uma resposta plausível é que deveria ser o suficiente para compensar os danos correspondentes ou equivalentes às externalidades negativas impostas ao restante da sociedade. E essa resposta pode ser justificada por uma concepção de justiça, ou até mesmo por uma análise econômica. Esse, aliás, seria o que se chama de preço ótimo. E a principal abordagem para fazer esse cálculo é o custo social do carbono. Essa é a metodologia adotada, inclusive, pelo governo americano, desde o precedente Massachusetts versus EPA, lá no ano de 2007, precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, pelo qual a EPA, a Agência Ambiental Americana dos Estados Unidos, foi obrigada a regular as emissões dos gases de efeito estufa. Embora os Estados Unidos não tenham uma taxa federal de carbono, nem um mercado de emissões nacional, o país tem uma forma de precificar as emissões para fins de preservação ambiental e para a adoção do procedimento de análise do custo-benefício. À primeira vista, essa poderia ser uma abordagem adequada, mas o governo brasileiro ainda não definiu um custo social do carbono. E as estimativas usadas na literatura por diferentes governos variam muito. Nos Estados Unidos, ela variou já de $1, o mínimo adotado durante a administração Trump, até $51, né? Como sugerido por Carlington em Greenstone, e Wang e outros, né, que são economistas, especialistas na área, também consideraram valores para ver a discrepância disso superiores a $2.000, né? Imaginem isso, né? Então, para ver essa discrepância, né, como esse mercado se encontra aberto. E essa discrepância, repito, né, se deve a uma incerteza factual sobre os danos que vão ser sofridos, sobre a trajetória social e econômica do mundo e discordâncias metodológicas e filosóficas sobre as taxas sociais de desconto utilizadas para compensar os danos futuros de acordo com o valor atual. Uma abordagem alternativa é a análise dirigida aos objetivos de análise, né, por meio da qual se calcula o chamado preço sombra, que consiste nos compromissos de redução de emissões assumidos pelos respectivos países. Por isso também é chamada de Target Consistent Pricing, né? O preço, o objeto consistente do preço, né? E essa abordagem nominada igualmente de Mitigation Costs Approach foi publicada recentemente num artigo na Vivid Economics. Isso tem sido defendido, nada mais, nada menos, pelo Prêmio Nobel em Economia, Joseph Stiglitz, também professor da Universidade de Colômbia, que eu estive lá 1 ano e meio, tenho muito carinho pela universidade, Nova York, né, que eu devo muito lá, tenho amigos, professores, pesquisadores lá, e também quem defende isso é outro economista, divulgou um artigo esses tempos, muito respeitado, que é o Nicholas Stern, né? Então, nesse estudo, essa visão, aliás, se baseia no preço utilizado no estudo Effective Carbon Rates, as taxas efetivas de carbono, publicadas pela OCDE, que, por sua vez, usa os valores da conclusão do relatório da Comissão de Alto Nível sobre os preços de carbono do Banco Mundial,
que foi publicada em 2017 e, inclusive, foi organizada pelos já mencionados destacados professores Stiglitz e Stern, né? Então, aplicada, por exemplo, à litigância climática, a externalidade que esse preço sombra representa não é o custo esperado que vai ser suportado pelas gerações vindouras, né? Que seria o custo, que é o que o custo social do carbono faz, mas é o ônus imposto à sociedade num prazo curto para cumprir essas metas de descarbonização. Simples, parece simples, mas não é tão simples assim. Qual seria esse preço sombra aplicado ao Brasil? Felizmente, então, o governo brasileiro, embora muito bem intencionado, principalmente agora no último ano, ele não produziu ainda um estudo sólido nesse sentido. Em 2022, o Guia de Análise do Custo-Benefício para Projetos de Infraestrutura, o Guia de Análise do Custo-Benefício do Ministério da Economia, incluiu o preço sombra do carbono na sua lista de parâmetros, mas não indicou um valor específico para esse preço sombra, apenas se referindo a um estudo do Banco Mundial como um exemplo. E, recentemente, foi publicado um projeto da COP, da UFRJ, com o Centro Clima e Desenvolvimento, que propõe, visando orientar o desenvolvimento do mercado de emissões brasileiro, um preço de $19 por tonelada equivalente de carbono em 2030, para o Brasil cumprir essas emissões do Acordo de Paris. Isso contrasta com um estudo do FMI, agora de 2021, né, que concluiu que um preço de carbono de $75 por tonelada de carbono equivalente em 2030, $75, um carbon floor aplicado aos maiores emissores, ainda se fosse nesse patamar de $75, seria absolutamente insuficiente para cumprir as NDCs assumidas pelo Brasil. E essa divergência ocorre porque os dois estudos, além de usarem modelos econométricos distintos, também usaram cenários diferentes sobre as demais políticas de mitigação que vão ser adotadas pelo governo. No entanto, pode-se provisoriamente concluir que o preço sombra de carbono no Brasil não deve, portanto, ser menor que $19 por tonelada de dióxido de carbono equivalente e possivelmente possa ser superior a $75 por tonelada de carbono equivalente. Em pré-conclusão, ainda não concluindo, a expressão preço de carbono tem diversos sentidos. Ela pode se referir ao preço dos offsets, como os do Fundo Amazônia, ou de créditos de carbono, ou os preços compulsórios impostos pelo governo das cotas, ou também ao preço da taxa de carbono. Ou pode se tratar simplesmente de um valor pecuniário utilizado na análise econômica para medir as externalidades causadas pelas emissões, né, do custo social do carbono ou preço sombra do carbono. E como já referido, utilizar preços de offsets ou de créditos de carbono para o cálculo do dano climático, isso pode vir a acarretar vários problemas, né? Ou seja, fazer um protocolo sobre isso é realmente algo arriscado, porque você ignora as oscilações de mercado. E uma decisão judicial que busca estabelecer um preço de carbono para reparação ambiental não deve permitir nunca que o poluidor pague um valor menor pela emissão de gases de efeito estufa do que aquele que deveria ser pago para cumprir com as suas obrigações climáticas, sob pena de permitir a ele beneficiar-se da própria torpeza, evidentemente. Assim, esse valor não deve ser inferior ao preço compulsório que viesse a ser cobrado no Brasil, não pode ser inferior ao preço de carbono adotado pelo governo federal para análise de custo-benefício
de políticas públicas ou de projetos de longo prazo, e não pode ser inferior ao preço sombra consistente com o cumprimento do Acordo de Paris pelo Brasil ou com os compromissos de mitigação climática que venham a ser assumidos pelo Brasil como um preço mínimo global de carbono. Houve, agora no mês de maio, uma audiência pública da Subcomissão do Mercado de Ativos Ambientais, e alguns especialistas apoiaram um projeto de lei que visa regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Eu acho que faltou aprofundar um pouquinho esse debate. A proposta é que, a partir de cotas e de créditos, seja possível contribuir para a proteção climática a partir da redução das emissões de gases de efeito estufa. E o referido debate ele fez um levantamento da regulamentação internacional e doméstica, um inventário de legislação para avaliar quais ativos ambientais têm o potencial de efetivamente auxiliar na proteção do clima e quais as barreiras envolvidas para se alcançar esse objetivo. O PL 182 de 2024, esse projeto de lei, que discute, que aborda essa questão, ele foi um dos focos dessa audiência pública. E ele trata justamente do sistema brasileiro do comércio de emissões de gases de efeito estufa e aplica-se às atividades, às fontes, às instalações localizadas no território nacional que emitam ou possam vir a emitir gases de efeito estufa sob responsabilidade dos operadores do mercado, né? Então, dentro de uma análise breve da questão, mas não simples, vocês viram que as implicações aí são muitas, né? Falamos aí 50 minutos quase sobre essa matéria intrincada e nós podemos observar ao final e ao cabo que os dois principais instrumentos para o combate ao aquecimento global não foram implementados no Brasil. Ou seja, um mercado regulado pelo Estado de carbono e a imposição da tributação sobre as emissões dos gases de efeito estufa. Então, os dois instrumentos sugeridos por doutrina abalizada e de ponta, eu citei hoje Harvard, Columbia e Yale em matéria de direito climático, não foram implementadas no Brasil. Não vi a abordagem desse debate no Congresso Nacional ainda. Espero que isso que evolua, né, o Congresso para um debate sério nesse sentido, né? Então, em tempos que o Supremo tem se preocupado com a questão climática, como no caso o Fundo Clima, no caso o Fundo Amazônia, né, nós temos que ter uma boa perspectiva em relação a isso, também em relação ao Poder Executivo. E o Judiciário também não pode ficar imune, os juízes têm que estar preparados para julgar questões que envolvam esse mercado e também esses danos ambientais e climáticos que estão sendo demandados, como eu demonstrei a todos aí em juízo. Então, são essas as palavras que eu teria para vocês. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Professor, posso tirar uma dúvida rápida, por favor, por gentileza? Pode, sim. É Estando ao meu alcance. que quando você fala desses dois mecanismos que seriam os instrumentos principais, né, a questão da regulação do mercado de carbono e a questão da tributação, eu vejo que, assim, na realidade brasileira, pelo menos o que se fala é que a principal causa no Brasil das mudanças climáticas não seria em virtude das emissões, né? Que seria em virtude do desmatamento. Então, assim, na realidade brasileira, esses instrumentos seriam os mais efetivos para a gente reduzir as emissões no Brasil? E reduzir as emissões não, mas combater as mudanças climáticas, considerando que o Brasil tem essa peculiaridade de
não ser a causa principal, não ser a emissão por combustíveis fósseis, né? E sim em virtude de desmatamento, pecuária, enfim. Será que esses dois instrumentos realmente, na realidade brasileira, seriam mais efetivos? Excelente pergunta, Nina. Na realidade, talvez sim, porque as emissões dos nossos veículos, por exemplo, não estão sendo mensurados, né? A indústria automobilística, isso aí nós não estamos mensurando quanto isso, porque toda a nossa produção e transporte ele tem sido dado por rodovias, né? Queimando óleo diesel, queimando gasolina. Inclusive, eu estou publicando agora um capítulo com a Romani Webb, que é uma professora do Sabin Center nos Estados Unidos, um capítulo de livro, né? Falando justamente sobre essa questão do transporte público no Brasil, né? E as fontes de pecuária, principalmente as de uso intensivo, talvez fosse possível, sim, né, empresas de reflorestamento serem tributadas também, né? Mas você tem razão quando a gente aponta para isso. Agora, que há uma subavaliação, né, da queima do petróleo e do petróleo, principalmente no Brasil, no giro da economia também. Nós não vamos falar também na questão da produção de cimento, em outras questões que são, num país do tamanho continental como o nosso, tem emissões gigantescas. Isso provavelmente não está totalmente bem avaliado, né? Mas existem mecanismos que poderiam ser utilizados, sim, também para tributar esse agrobusiness de modo intensivo, né? Tem a questão dos fertilizantes, essa questão toda aí que pode ser envolvida. Essa é uma, digamos assim, em matéria de doutrina de direito internacional, são apontados esses dois principais instrumentos. Agora, é evidente que tendo a floresta Amazônia no Brasil, por exemplo, né, e tem que se haver uma educação ambiental, uma maior fiscalização, né, com multas administrativas efetivas e céleres que visem a punir o desmatador, né, e também aqueles que realizam queimadas, tentando destruir assim a floresta amazônica para ali plantar soja ou realizar a pecuária, né? Isso aí também é uma medida que tem que ser tomada no âmbito administrativo e também no âmbito das responsabilizações independentes, na tríplice responsabilidade civil, ambiental e também responsabilidade administrativa. E o princípio de educação ambiental e climática, né? Desde a pré-escola até a universidade. Esse princípio, aliás, entendo que talvez seja um dos princípios de direito ambiental e climático mais importante que nós temos hoje na realidade brasileira, quando nós temos, né, quase 30 milhões, aí, segundo os últimos estudos, de analfabetos funcionais. Isso realmente é algo grave, né? A desigualdade também dialoga com essa situação muito difícil, né? A sua pergunta é excelente. Nós temos, evidentemente, que a realidade de emissões no Brasil não é a mesma realidade de emissões dos Estados Unidos, que sei lá, eles estão mais calcados na emissão da queima do petróleo e do carvão, né? Aqui nós temos os biocombustíveis, mas há uma subavaliação também das emissões no sentido do nosso sistema. Nós temos pouco transporte por rio, pelo mar, nós temos poucas rodovias, né? Nós não temos uma malha viária com trens elétricos, etc., como ocorre na Europa, Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, em especial para países nórdicos, né? Seria um exemplo para mim, pelo menos, aquelas sociais-democracias dos países nórdicos, europeus, para mim, são exemplo de sustentabilidade. Claro que todas têm, digamos assim, podem apresentar alguma que outra incoerência, né? Não existe sistema sustentável perfeito, mas elas estão muito à nossa frente, né, em matéria de sustentabilidade, de organização social, econômica, política, né? Então, essa é a visão que eu tenho, mais ou menos, sobre isso. Mas excelente pergunta, Nina, e pertinente.
Está cortando aqui um pouco, não sei se alguém quis perguntar algo. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. O imposto seletivo que está vindo aí com a reforma da tributária, ele não poderia ser a base para a taxação do carbono em relação aí à tributação do carbono, com base nesse imposto seletivo? Pode auxiliar, porque o imposto seletivo ele pode servir, ele pode ter essa finalidade, né, extrafiscal, né? Uma finalidade extrafiscal socioambiental, né? Então ele pode auxiliar sim na descarbonização da economia, né? Mas eu acredito ainda que uma tributação direta sobre as fontes emissoras seria muito importante. Agora, tudo que vier para descarbonizar a economia, né, pode vir ajudar, sim, né? E os impostos com essa característica seletiva, eles podem ser utilizados com essa finalidade extrafiscal, né? Então, excelente pergunta. Acho que deveríamos utilizar mais isso, e a Constituição permite, até incentiva, né? Até porque um dos princípios da ordem econômica previstos no artigo 170, inciso 6º da Constituição, justamente né, na ordem econômica, é a preservação do meio ambiente. E existe algum estudo nesse sentido? O senhor conhece algum estudo nesse sentido, de estar utilizando esse imposto seletivo como fonte de tributação do carbono? Não me debrucei sobre nenhum estudo seletivo nesse sentido, e não me lembro de um projeto de lei que esteja tratando disso no Congresso Nacional. Pelo menos não chegou ao meu conhecimento, né? Não chegou ao meu conhecimento. Agora, que sempre essa característica de uma tributação, uma finalidade extrafiscal, ela pode ajudar sempre a tutela do meio ambiente e também a descarbonização da economia, sem dúvida alguma. Bom, pessoal, então, não havendo mais dúvidas, eu encaminho, então, para o encerramento. Agradeço a todos a participação hoje, né? Agradeço aos questionamentos feitos e fico à disposição. Aí a Escola Superior da Advocacia, ela tem o meu e-mail. Eu fico à disposição para o esclarecimento aí de qualquer dúvida de vocês. Foi um privilégio ter estado com vocês essa noite. Muito obrigado.